Oi, pessoal, eu sou Emanuela Lara, eu sou estudante de Medicina do 7º semestre da UFSPA e sou participante da Liga de Cardiologia da UFSPA. E hoje eu vou dar aula para vocês sobre valvopatias do módulo de Clínicas da nossa plataforma do Descomplicardio. As temáticas dessa aula vão ser a estenose aórtica, a insuficiência aórtica, a estenose mitral e a insuficiência mitral. Vamos começar então pela estenose aórtica. Bom, as principais etiologias da estenose aórtica são a degenerativa, a congênita, que é a bicúspide, e a reumática. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. Como que funciona a estenose aórtica? Na estenose aórtica, o que a gente vai ter é uma pós-carga alta no nosso ventrículo esquerdo. Por quê? Ele está sofrendo, porque ele precisa bombear o sangue contra uma válvula aórtica com uma área valvar reduzida, porque ela está estenosada. Então vai ficar difícil o ventrículo esquerdo ejetar o sangue para fora, para enviar ele para a aorta. Para ele conseguir fazer isso, ele precisa se hipertrofiar. Essa hipertrofia que ele faz, ela é concêntrica, que é quando os sarcômeros do ventrículo esquerdo ganham massa miocárdica no sentido transverso. Então o ventrículo ele fica com uma parede espessa. E com essa parede espessa, ele vai conseguir desenvolver a pressão sistólica alta para conseguir ejetar o sangue e ele passar por essa válvula aórtica estenosada e enviar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Isso vai ser chamado de pós-carga elevada, porque o ventrículo esquerdo precisa aumentar a capacidade pressórica dele para conseguir ejetar esse sangue. O que ele precisa fazer, essa função, para essa hipertrofia, para conseguir preservar a função dele. Por um longo tempo, a contratilidade global dele, que seria esse estresse parietal que ele faz, se mantém preservado em função do desenvolvimento dessa hipertrofia, conseguindo compensar esse processo. Mas depois de um tempo, agindo dessa forma, a hipertrofia dele começa a não conseguir dar mais conta. E aí ela passa a ser inapropriada, ou seja, ele tem uma hipertrofia que não consegue mais atingir a pressão adequada para ejetar esse sangue. Isso vai aumentar a contratilidade global dele. Em relação à evolução dessa doença, durante o período de fração ejeção preservada, o paciente acaba ficando assintomático, mas com a progressão se iniciam sintomas também, que nesse caso surgem a síncope, a angina e a insuficiência cardíaca. Esses 3 sintomas são chamados de tríade da estenose aórtica. Nessa situação em que a gente já tem o sintoma, a gente tem que avaliar a possibilidade de cirurgia, porque nessa condição o paciente já sofre um risco de morte súbita, já que na hipertrofia a gente pode gerar arritmias, dentre elas algumas arritmias que são malignas e podem levar à morte súbita. Aqui, por que a síncope acontece? Ela acontece porque quando o paciente ele faz um esforço, ele precisa de um débito cardíaco maior. Mas nessa circunstância, o ventrículo não está dando conta de entregar esse débito proporcionalmente maior que o paciente precisa. Então vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e vai levar a síncope. Já a angina aqui, ela está acontecendo por causa dessa hipertrofia do coração. Quando o coração está hipertrofiado, ele exige uma irrigação coronariana maior. Mas como essa rede não se hiperplasia, o que vai acontecer é um desbalanço entre a oferta e o consumo, gerando a angina de peito. A investigação desse paciente vai ser feita com exame físico, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma e estudo hemodinâmico. Vocês vão ver que esses exames de investigação acabam sendo iguais para todas as valvopatias. Seguindo para a insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica tem como principais etiologias a reumática, a congênita, que é a bicúspide, a degenerativa, por endocardite infecciosa e pelas aortopatias. Bom, e como acontece a fisiopatologia da insuficiência aórtica? Enquanto lá na estenose aórtica a gente tinha uma sobrecarga somente pressórica, aqui a gente está tendo uma sobrecarga tanto pressórica quanto volumétrica. Na insuficiência da válvula aórtica, o sangue ele volta da aorta para o ventrículo esquerdo, porque ela está incompetente. Dessa forma, o ventrículo esquerdo ele sente por 2 vias. No momento da diástole, ele vai receber tanto sangue, ele recebe sangue porque a válvula mitral
está aberta, né, na diástole, passando o fluxo para o ventrículo esquerdo, mas ela também vai receber sangue porque nesse momento a válvula aórtica ela está incompetente, está retornando o sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Com isso, o ventrículo esquerdo está recebendo essa dupla entrada sanguínea e ele vai passar por uma dilatação volumétrica. Dilatando, ele está fazendo uma sobrecarga volumétrica, o que a gente chama de pré-carga alta, porque o volume diastólico final do ventrículo esquerdo está muito elevado. E isso acontece em função dessa dualidade de enchimento pela via mitral e pelo retorno da aorta. Então, no final da diástole, o ventrículo esquerdo vai estar dilatado. Já na sístole, ele vai precisar ejetar todo esse sangue para fora do coração em direção à aorta, precisando ejetar uma quantidade de sangue grande, maior do que ele precisaria em condições normais. E como nessa condição de dilatação a gente vai ter a distensão dos sarcômeros, quando chega a hora da sístole, vai acontecer uma grande pressão intracavitária para conseguir ejetar todo o volume de sangue criado por essa sobrecarga pressórica associada. Então aqui a gente tem as alterações que seriam esse aumento do volume diastólico final, e para comportar isso, ele vai precisar aumentar a complacência para conseguir acomodar esse volume sanguíneo. Por isso, compensatoriamente, ele tem que desenvolver uma hipertrofia do ventrículo, que nesse caso vai ser excêntrica, já que aqui o sarcômero vai ganhar massa no sentido longitudinal, como se ele ficasse mais espichado. Também, a gente tem um pouco de ganho de massa no sentido transverso, que é o concêntrico, mas a excêntrica acaba preponderando nessas condições. Isso acontece por causa do volume diastólico final alto. Enquanto essas alterações conseguirem compensar sobrecargas, a fração de ejeção se mantém normal. Até que começa a acontecer aquela desproporção que a gente já viu antes, que é quando essas hipertrofias já não conseguem mais compensar as cargas elevadas. Então, a gente vai ter a insuficiência cardíaca. E como acontece essa evolução? Aqui as pessoas elas ficam bastante tempo assintomáticas, mas não tem saída, né? À medida que a valvopatia fica mais grave, a disfunção contrátil do ventrículo esquerdo e os sintomas vão surgir. O acompanhamento dos pacientes precisa ser longitudinal. E aqui a gente escolhe o ecocardiograma como um exame para esse acompanhamento, porque ele vai avaliar a progressão da lesão, vai avaliar a fração de ejeção, as dimensões do ventrículo esquerdo, e quando os sintomas surgem, eles vão ser de insuficiência cardíaca e de angina do peito. E como que a gente faz essa investigação? Também com exame físico, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma e estudo hemodinâmico. Vamos agora para a estenose mitral. A etiologia dela é 90% reumática. E também a gente tem a congênita, mas em bem menor quantidade. E como que funciona a fisiopatologia da estenose mitral? Aqui a gente vai ter uma redução da área da válvula mitral. Então, como que é uma válvula mitral saudável? Ela vai ter de 4 a 6 centímetros quadrados na sua área normal. Mas aqui, quando ela começa a ficar menor de 2,5 centímetros quadrados, a gente começa a ter os sintomas desse paciente. Então, nessa condição, o sangue ele acaba ficando acumulado dentro do átrio e ele não consegue se esvaziar direito. Por quê? O átrio esquerdo tem que mandar o sangue para o ventrículo esquerdo, mas entre eles a gente tem uma válvula que está estenosada. Então, o átrio esquerdo precisa aumentar a pressão dentro dele para conseguir enviar esse sangue para o ventrículo esquerdo. Isso vai gerar uma transmissão do aumento da pressão do átrio esquerdo lá para o pulmão, gerando aumento da pressão capilar pulmonar, que é esse PCP aqui do slide. Como é uma estenose, vai ter um gradiente, ou seja, uma diferença de pressão entre as câmaras. Nessa condição, a gente tem uma diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. No normal, a gente não teria esse gradiente, a gente não teria essa diferença de pressão entre eles na diástole. Mas quando a válvula não abre adequadamente, a pressão do átrio esquerdo é muito grande para conseguir transmitir esse sangue, e ocorre uma diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Mas o importante aqui é que esse aumento de pressão no átrio esquerdo acaba se transmitindo lá para o pulmão. Então a gente está fazendo um processo de frente para trás, está voltando. Então pode acabar gerando uma transsudação do sangue para o interstício e também para os alvéolos, podendo causar edema alveolar e a insuficiência cardíaca.
Se a válvula mitral ela vai ficando com uma estenose mais severa, sem tratamento, vai acontecer uma vasoconstrição reflexa nas arteríolas. Pensa, se esse processo é de frente para trás, ele tá indo do átrio esquerdo lá para os pulmões, ou seja, tá tendo um aumento da pressão na porção venosa, que vai acabar se transmitindo para o lado arterial. E quando chega no lado arterial, as arteríolas, para se protegerem, elas fazem uma vasoconstrição reflexa. Só que se tu manter isso por muito tempo, tu vai aumentar a massa do músculo liso da arteríola. Isso vai fazer com que reduza o lumen das arteríolas, causando hipertensão arterial pulmonar a longo prazo. Associado, a gente pode ter também uma estenose mitral severa, e ela pode complicar o enchimento do ventrículo esquerdo. Já que o enchimento do ventrículo esquerdo fica prejudicado, isso diminui a pré-carga, causando também um baixo débito cardíaco. E como acontece a evolução? Aqui os sintomas eles são lentos e progressivos, então a área valvar, quando ela fica menor de 1,5 centímetros quadrados, é que os sintomas vão ser mais prevalentes, causando falta de ar com exercício, em situações de estresse, na gravidez, em caso de infecção, e também em arritmias de fibrilação atrial. E quando se tem obstrução valvar grave, a válvula é tão apertada que o ventrículo pode encher pouco e o débito cardíaco fica reduzido, e o paciente acaba tendo fraqueza e cansaço. A mortalidade ela vem da insuficiência cardíaca e das embolias periféricas, que são complicações da fibrilação atrial. A investigação, como nas outras, é exame físico, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma e estudo hemodinâmico. Na insuficiência mitral agora. Bom, como que é essa etiologia? Aqui, a gente tem uma falha na coactação da válvula. Então, ao invés de fechar ela adequadamente na sístole, ela não fecha e permite voltar o sangue para o átrio. Então, ela pode ser orgânica por uma questão reumática, por degeneração mixomatosa, endocardite infecciosa ou calcificação anular. Mas ela também pode ser funcional, por questões isquêmicas ou dilatação do ventrículo esquerdo. Bom, e como que acontece? Quando o ventrículo esquerdo ele se contrai, o sangue ele vai para a aorta. Mas se a válvula mitral estiver incompetente, o sangue também volta para o átrio esquerdo. E com isso, o sangue indo para trás vai causar uma dilatação do átrio esquerdo. O átrio tem uma pressão muito baixa, então é muito fácil para o ventrículo se esvaziar na insuficiência, porque ele consegue de forma muito tranquila enviar esse sangue para o átrio. O que causa uma pós-carga baixa, porque o ventrículo esquerdo não precisa exercer uma pressão alta dentro da câmara, já que ele tem uma via de escape para dentro do átrio. Nessas condições, o átrio esquerdo, recebendo tanto o sangue do pulmão, mais o que está voltando do ventrículo esquerdo, faz com que ele precise, na diástole, se esvaziar em grande quantidade, porque tem muito sangue dentro dele. E aí acaba que o ventrículo esquerdo acaba enchendo mais que o normal, causando uma pré-carga alta nele, porque aumenta o volume diastólico final dele, causando hipertrofia excêntrica. Ou seja, os sarcômeros espicham, né, ganham massa no sentido longitudinal. Durante um bom tempo, isso fica compensado devido a essas alterações, mas no momento que descompensa, a gente vai ter a disfunção contrátil do ventrículo esquerdo e a fibrilação. E a fração de ejeção acaba caindo. E como que é essa evolução? O paciente fica muito tempo assintomático, mas a disfunção vai vir com sintomas ou não a longo prazo. É importante acompanhar longitudinalmente a clínica, fazer eco para avaliar e também acompanhar os sintomas de insuficiência cardíaca e de espineia. Também avaliar se esse paciente desenvolveu fibrilação atrial. A investigação é feita com exame físico, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma e estudo hemodinâmico. Eu tentei resumir essas 4 doenças para vocês de forma mais simples, dividindo na etiologia, fisiopatologia, evolução em forma de investigação. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Essas foram as fontes que eu utilizei.